Olá, eu sou o Dimas, professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Nessa videoaula, eu vou resolver mais uma questão que caiu na prova de matemática do Colégio Naval no concurso público para ingresso na Marinha Nacional. Venha comigo! Habilidades necessárias para a resolução do problema. Operar com a tangente da soma de ângulos notáveis. Simplificar expressões fracionárias. Racionalizar denominadores, operar com radicais, calcular a área de trapézio escaleno. E antes de fazer a resolução da questão, eu vou fazer uma revisão na tangente da soma de arcos. Por exemplo, a tangente de 105. Como que se encontra a tangente de 105? Uma vez que ela não figura aí na tabela de ângulos notáveis, né, do seno, cosseno e tangente de ângulos notáveis, como é o caso do 30, 45 e 60, e que também o problema não trouxe para a gente. Então eu vou mostrar para você como encontrar tangente de ângulos como o 75, ângulos como 105, porque o nosso problema não menciona esse valor, mas a gente já viu isso lá no segundo ano do ensino médio e eu vou fazer uma revisão aqui com você. Por exemplo, a tangente da soma de dois arcos. A gente usa ver muito a tangente de ângulos de 30, 45 e 60 na tabelinha dos ângulos notáveis. Ou então a gente tem uma tabela trigonométrica com todas as tangentes de todos os ângulos, de 1 a 90 graus. Como o problema não dá a tangente do ângulo que vem expresso aí no desenho, nós vamos fazer antes uma revisão das propriedades da tangente da soma de dois arcos. Por exemplo, a tangente da soma de dois arcos é dada por tangente de A mais B igual tangente de A mais tangente de B sobre 1 menos tangente de A vezes tangente de B. Isso no caso, por exemplo, vou pegar aqui o 105. O 105 não figura lá na tabelinha de ângulos notáveis com tangente, seno e cosseno. Então nós vamos fazer aqui, a partir daquela tabelinha que a gente conhece, nós vamos procurar a tangente do ângulo de 105 graus, que a gente pode utilizar 45 mais 60. Então, vai ser a tangente do A, que é o primeiro ângulo aí, né, do parêntese, seria A e B. Então, vai ser a tangente de 45 mais a tangente do 60, que aqui no caso representa o B, sobre 1 menos a tangente do ângulo A, que é o primeiro aqui, que é a tangente do 45, vezes a tangente do ângulo B, aqui no caso, que é 60 graus. Esses ângulos agora, a tangente deles eu encontro na tabelinha de ângulos notáveis. Olha aí, então a tangente de 45 é 1, né? Então eu vou colocar no lugar de tangente de 45 o número 1. A tangente de 60 graus é raiz de 3, então olha aí, raiz de 3 no lugar da tangente de 60. Sobre 1 menos a tangente de 45, que está aqui, que é 1, vezes a tangente de 60, que está aqui na tabelinha de ângulos notáveis, e é raiz quadrada de 3. Efetuando essa multiplicação, eu vou ter 1 mais raiz quadrada de 3 sobre 1 menos raiz quadrada de 3. Agora, eu preciso racionalizar esse denominador, matéria lá do nono ano, racionalização de denominadores. Eu preciso eliminar essa raiz do denominador. E um artifício que eu utilizo para isso é multiplicar pelo oposto. Se eu tenho aqui 1 mais raiz de 3, eu multiplico por 1 menos raiz de 3. Se eu tenho aqui 1 menos raiz de 3, eu devo multiplicar por 1 mais raiz de 3. E o que eu fizer no denominador, eu preciso fazer no numerador para não desestabilizar a fração. Agora nós vamos chuveirar 1 por 1 aqui, olha. 1 vezes 1 igual a 1. 1 vezes raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3. Agora, raiz quadrada de 3 vezes 1, raiz quadrada de 3. E raiz quadrada de 3 por raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 9, que dá 3. No denominador, 1 vezes 1, 1. 1 vezes raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3. Agora, menos raiz quadrada de 3 vezes 1, menos raiz quadrada de 3. Menos raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, menos raiz quadrada de 9, que é 3. Eu posso cancelar essas duas, uma vez que uma é positiva e a outra é negativa, e vai sobrar o quê?
No numerador, 1 mais 3 sobrou 4, raiz de 3 com raiz de 3, 2 raiz de 3. No denominador, 1 menos 3, menos 2. Se eu dividir 4 por menos 2, eu vou achar menos 2. Se eu dividir 2 raiz quadrada de 3 por menos 2, eu vou achar somente menos raiz quadrada de 3, porque 2 por 2 desaparece, mais por menos vira menos. Então, a tangente do ângulo 105 graus, a soma dos arcos 45 e 60, dá exatamente menos 2 menos raiz quadrada de 3. Agora que nós já fizemos uma pequena revisão das propriedades, nós vamos fazer a resolução do problema de número 6 da prova de matemática que caiu no concurso público do Colégio Naval para ingresso na Marinha Nacional, que diz o seguinte: observe a figura a seguir. A figura acima representa o trapézio escaleno de altura 6 cm, com base menor medindo 13 cm, um dos ângulos internos da base maior medindo 75 graus, e lado transversal oposto a esse ângulo igual a 12 centímetros. Qual é a área em centímetros quadrados desse trapézio? 120 centímetros quadrados, 118, 116, 114 ou 112 centímetros quadrados. Essa é a hora de você dar uma pausa no problema e tentar resolver. Voltando aí, eu lembro que a fórmula para o cálculo de área do trapézio é dada por base maior, né? O B maiúsculo representa essa base maior, mais base menor, que é essa base aqui, que no caso aqui mede 13 centímetros, vezes a altura, que no caso aqui mede 6 centímetros, sobre 2. Nós estamos com alguns dados, porém nos faltam outros. Por exemplo, a base maior, eu não sei nada sobre ela. Eu sei que se eu traçar aqui uma altura, essa altura vai medir 6 centímetros. Se eu traçar ela aqui, ó, formando um ângulo reto. Como eu desconheço esse valor, eu posso utilizar aqui x. E se eu traçar outra reta aqui, ó, formando com a base um ângulo reto, eu posso reafirmar que a altura é 6 centímetros e afirmar que essa parte aqui é exatamente 13 centímetros, porque na base menor lá em cima é 13 centímetros. E esse espaço também eu não sei quanto que é, vou chamá-lo de y. E agora o desafio é encontrar o valor de x e o valor de y. Ora, o que eu posso utilizar nesse triângulo para encontrar o valor de y? Aqui é muito simples, eu utilizo o teorema do cara, o teorema do Pitágoras. Pitágoras disse que a hipotenusa ao quadrado em qualquer triângulo retângulo precisa ser igual ao quadrado dos catetos. O cateto 6 ao quadrado mais o cateto y ao quadrado. 144 é igual a 36 mais y ao quadrado. Passando o 36 para o primeiro membro, 144 menos 36 igual a y ao quadrado. 108 igual a y ao quadrado. Eu vou decompor o 108 agora, porque eu posso aplicar aqui a radiciação, porque anula a potenciação para que esse y fique sozinho. Mas quanto é a raiz quadrada de 108? Não sei, eu preciso decompor em fatores primos para ver. 108 por 2, 54, por 2, 27, por 3, 9, por 3, 3, por 3, 1. Então, formei aqui um parzinho de 2, formei aqui um parzinho de 3, né? 2 vezes 3, 6, 6 raiz quadrada de 3. Quem tem par, sai de casa, saiu 2, saiu 3, 2 vezes 3, 6. Quem não tem, fica em casa, ficou 3. Então, esse pedacinho, que eu chamei de y, vale exatamente 6 raiz quadrada de 3. Agora, o desafio é achar o valor desse pedacinho x. Agora nós deparamos com uma questão aqui de tangente da soma de arcos. Por quê? Por que tangente? Porque aqui eu tenho o cateto oposto a esse ângulo e o cateto adjacente. E quando a gente tem tangente, a gente deve pegar o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Como aqui tem cateto oposto e cateto adjacente, eu sei que eu devo buscar a tangente de 75, mas não tenho a tangente de 75 na tabelinha dos ângulos notáveis e também não foi dado o valor dessa tangente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a soma dos arcos, A mais B igual a tangente de A mais tangente de B, sobre 1 menos tangente de A vezes tangente de B, conforme foi mostrado na revisão. Quem é A, quem é B?
tangente de A mais B pode ser tangente de 30 mais 45, ou poderia ser 45 mais 30, porque 45 mais 30 ou 30 mais 45 dá os 75 graus que tem o ângulo aqui do triângulo. Então vai ser tangente de A, o A aqui no caso é 30, tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, que está aqui, mais a tangente de B, quem é o B? O segundo da fila, a tangente do 45 é 1. Então, mais 1. Coloquei 1 sobre 1 aqui, porque depois vou ter que estabelecer o menor múltiplo comum das duas frações. No denominador, 1 menos. Tangente de A é tangente do primeiro ângulo, que é raiz quadrada de 3 sobre 3, vezes tangente de B, né? Vezes tangente de B, que é a tangente de 45, que é 1. Também coloquei 1 sobre 1 para facilitar a multiplicação. No numerador, a gente coloca o 3, que é o menor múltiplo comum, divide pelo denominador, multiplica pelo numerador. 3 dividido por 3, 1, vezes raiz de 3, a própria raiz de 3. 3 dividido por 1, 3 vezes 1, 3. No denominador, efetuando a multiplicação, ele fica, se eu considerar que o menor múltiplo comum aqui é 3, 3 dividido por 1, 3 vezes 1, 3. 3 dividido por 3, 1 vezes raiz de 3, vezes 1, raiz de 3 mesmo, olha, 3 por 1 que estaria aqui debaixo, 3 vezes 1, 3. 3 por 3, 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Eu posso cancelar esse 3 com esse, porque se eu colocasse numa divisão, ficaria um no numerador, outro no denominador, e vai sobrar somente raiz de 3 mais 3 sobre 3 menos raiz de 3, olha, porque eu cortei o 3. Como eu não posso deixar raiz no denominador, eu racionalizo esse denominador. O que é racionalizar? É tentar tirar essa raiz daí. E o artifício que me permite isso, como você já viu nos exercícios anteriores, se você tiver assistido às videoaulas, é multiplicar pelo oposto. 3 menos raiz de 3. E vou chuveirar 1 a 1. Raiz de 3 vezes 3 vai dar 3 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que dá 3. O segundo agora. 3 vezes 3, 9. 3 vezes raiz de 3, 3 raiz de 3. No denominador. 3 vezes 3, 9. 3 vezes raiz de 3, 3 raiz de 3. Agora vou pegar o segundo aqui. Raiz de 3 vezes 3, menos 3 raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que é 3. 3 negativo, porque menos vezes mais é menos. Isso me garante a possibilidade de estar cancelando esses dois termos, sobrando somente o quê? 9 menos 3. Quanto que é 9 menos 3? 6, né? Agora, 9 menos 3, 6. No numerador, observe que eu tenho 3 raiz de 3 com 3 raiz de 3, 6 raiz de 3. 3 mais 9, 12. Então, vai ficar 6 raiz de 3 mais 12 sobre 6, que eu posso simplificar todos os termos por 6. Lembrando que nas operações de adição ou subtração, eu só posso simplificar se eu mexer em todos os seus termos. Então, simplificado aqui, olha aí, ó, esse 6 por 6 desaparece, 12 por 6 vira 2, 6 por 6 desaparece. Então, a tangente de 75 é raiz de 3 sobre 2. Mas isso não é o valor desse lado, isso é apenas a tangente de 75, que tem que ser cateto oposto sobre cateto adjacente, ou seja, 6 sobre x. Multiplicando aí a inclusa, eu vou ter x vezes raiz quadrada de 3 menos 2, né, que eu estou trazendo o x multiplicado para o primeiro membro, igual a 6. Passando aqui esse termo para o segundo membro, vai ficar 6 sobre raiz quadrada de 3 mais 2. Olha, ele estava no primeiro membro, multiplicado, eu jogo ele para depois da igualdade, ele vai dividido. Mas, como nós sabemos, o denominador não pode ter raiz quadrada. Eu preciso racionalizar esse denominador, multiplicando pelo seu oposto. Agora, 6 vezes 3... 6 vezes raiz de 3, 6 raiz de 3. 6 vezes 2, menos 12. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que é 3. Raiz de 3 vezes 2, menos 2 raiz de 3. 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3. 2 vezes menos 2, menos 4. Então, agora, isso me possibilita cancelar esses dois termos, uma vez que são opostos. Então, nós vamos ter o que aí no denominador? Nós vamos ter, e no numerador continua
6 raiz de 3 menos 12 e no denominador 3 menos 4 menos 1. Quando eu faço mais por menos, vai dar menos 6 raiz de 3. Menos por menos vai dar mais 12. Então, o valor desse x é o quê? É menos 6 raiz de 3 mais 12. Vou guardá-lo aqui, ó. O x vale menos 6 raiz de 3 mais 12. Agora eu volto na fórmula e coloco. A área do trapézio é igual. O Bzão, o que é o Bzão? É o valor da base maior, que vai dar menos 6 raiz de 3 mais 38. Por quê? Porque aqui tem menos 6 raiz de 3. 12 com 13, 25, mais o Bzinho, que vale 13, 38. Preste atenção. Eu estou fazendo a conta dessa parte aqui. Menos 6 raiz de 3 mais 12 é o valor do x. Quer dizer, 12 mais 13 daqui 25, mais 13 daqui 38. Por isso que eu coloquei esse 38. Mais 6 raiz de 3, que é esse pedacinho, né? Vezes 6, que é a altura, sobre 2. Mas eu posso aqui cancelar esse com esse, ó, porque menos 6 raiz de 3 mais 6 raiz de 3, uma anula a outra. Sobrou o quê? 38 vezes 3. Por que 3? Porque 6 dividido por 2 dá 3. 38 vezes 3, 3 vezes 30, 90, 3 vezes 8, 24, 114. A alternativa correta, letra D de dado. Espero que você tenha gostado da videoaula e o aguardo para a próxima.